Maracatu, batu, bater tambor. Pra mim bater tambor, batu. Batu, bater tambor pra nós. Maracatu, batu, bater tambor. Pra mim bater tambor, batu. Saravá, jogo de damas, saravá você aí, chega junto, vem com a gente. Lembrando, esse é o canal do YouTube, Jogo de Damas JDD. Enfim, inscreva-se no canal, clica lá no sininho para receber as notificações de novidades, curte nossa página no Facebook. E vamos nós falar de Brasil, né? Esse Brasilzão que surpreende nem sempre pelo lado bom, nem sempre pelo lado feliz, pelo lado positivo, mas que é o nosso país e que merece a nossa luta, né? Eu sei que às vezes a gente desanima um pouco dessa luta, tem momentos bastante difíceis que a gente tem que passar, mas ninguém disse que que lutar é fácil, né? Então, assim, a gente teve os nossos antepassados que lutaram por causas tão nobres que nos proporcionaram estar aqui. Então, acho que a gente deve isso também às futuras gerações. Dos braços, né, dessa luta, sem dúvida, é a imprensa. Em todos os momentos mais críticos, né, na sua história, a imprensa sempre fez um papel de, de levar informação, de buscar ação e levar informação. Acontece que a informação não é uma coisa crua. A informação que vem da imprensa é uma informação. A imprensa vive de patrocínios e a gente sabe que quem patrocina são as grandes empresas. Então, a gente tem grandes impasses em relação à informação. E, dando sequência aos jornalistas que estiveram aqui no programa, hoje a gente convidou um cara que é uma figura bastante conhecida do público em geral, principalmente no Rio Grande do Sul, mas aqui no Sudeste também ele é muito considerado e a gente tem muita admiração pelo trabalho dele. Então, a gente dá um grande saravá ao Juroemir Machado, que está aqui nos dando a honra de recebê-lo. Saravá, Juroemir. Puxa, muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite. É uma grande alegria participar do programa, poder conversar sobre esse momento brasileiro tão particular. Juremir, a gente está, você como uma pessoa da imprensa, você sabe que a gente passa, que a verdade ela tem muitas faces, né? Ela pode ser contada de muitos jeitos. O meu pai me contava, meu pai é procurador aposentado do Estado de São Paulo, ele me contava de um filme, toda vez que eu clamava na minha juventude pela verdade, né? Eu não me lembro do filme, da década de 40, que era um filme sobre julgamento, mostrava várias faces, que nem um Rashomon do Kurosawa, do Akutagawa. Várias faces da verdade. A verdade contada pela vítima, a verdade contada pelo juiz, a verdade contada pelo... E ele disse que esse filme que ele assistiu, cada um que contava a sua versão do mesmo fato, estava contando a verdade. Mas a música, a iluminação mostrava que tom que tinha verdade. Então, um tinha um tom mais sacana, o outro contava aquilo de um tom mais vitimista, enfim. A verdade é uma só, mas ela pode ser colocada de diversas formas. Como é que você encara isso no seu trabalho diário aí nas rádios, no blog, enfim? Como é que você enxerga isso e como é que você recebe isso? Olha, eu sempre acreditei que jornalismo deve ser feito com ponto e contraponto. Então, a minha vida inteira, eu tenho já 34 anos de jornalismo. E durante muito tempo eu apresentei na televisão universitária aqui de Porto Alegre um programa que se chamava Argumento contra Argumento. E a ideia era, o tempo inteiro, colocar pessoas de pontos de vista diferentes para debater. E agora já vai completar 10 anos que eu e a minha colega Taline Opitz temos na Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre,
um programa todos os dias, da 1 às 3 da tarde, que se chama Esfera Pública, e a ideia é a mesma. Então, nós até sofremos, às vezes, muitas críticas, porque a gente aposta totalmente nisso. Então, ainda há 2, 3 dias, eu fiz uma entrevista com o Kim Kataguiri. E aí o pessoal começou a criticar, dando espaço para o Kim Kataguiri, que absurdo, que ridículo. E daqui a pouco eu fiz uma entrevista, no mesmo dia, depois dessa, com o Marcelo Freixo. E aí eram umas críticas do outro lado, que absurdo, dando espaço para esses caras, esses radicais. Então, eu tenho, ao longo do meu trabalho de jornalista, convivido com isso. Ora, hoje eu escrevi um texto no Correio do Povo, onde eu tenho uma coluna diária, dizendo isso. Volta e meia a esquerda me odeia, volta e meia a direita me odeia, e me acusam de petista, e me acusam de ser direitista, e eu sempre digo, me acusaram muito de ser petista nos últimos tempos, porque eu questionei muito as provas da condenação do Lula. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia publicar um livro, sei lá, de umas 500 páginas com as críticas que eu fiz à corrupção do PT. Então, eu acredito muito nisso. Jornalista de opinião, que é o meu caso, trabalho com opinião há muitos anos, ele precisa ser independente. A questão não é isenção, imparcialidade. Não, a gente toma parte. Mas toma parte a cada vez, conforme o caso. Por exemplo, hoje eu opinei fortemente sobre a questão da ida do ex-presidente Lula, ou não, ao enterro do irmão, o Vavá. Eu acho que o que o ministro Toffoli fez foi uma coisa brutal. Ele autorizou o cadáver a ir até o Lula. Ele não autorizou o Lula a ir até o cadáver. Ele autorizou o cadáver a ser deslocado para ir até o Lula. Então, muita gente vai dizer que eu estou defendendo o Lula por petismo e tudo mais. Mas é simplesmente questão de independência. Hoje eu critiquei o Lula num artigo de jornal, à tarde aconteceu isso, eu defendi, que me parece correto, que é, segundo a lei, o direito do Lula de ir chorar a morte do seu irmão junto ao caixão. Então, jornalismo é independência. Agora, a gente sofre o tempo inteiro pressões por causa disso. Eu já perdi emprego, ao longo do tempo, as pressões foram tantas, muitos. Eu perdi emprego e outras vezes eu não perdi o emprego, mas as pressões foram gigantescas. Então, nesse sentido, nada de novo no front. Jornalismo é todos os dias arranjar uma encrenca e tentar se manter, apesar de todas as pressões. Juremir, essas críticas de esquerda e direita, né, que acabou virando um rótulo, né, porque infelizmente as pessoas não entendem exatamente o que é jornalismo, até porque ficou acirrada essa coisa de que o jornalismo ele tem que servir ou à direita ou à esquerda, ele não pode servir aos fatos mais, né? Então, você relatar fatos, você tem que se posicionar, claro que você vai se posicionar, mas isso não quer dizer que você está defendendo isso ou aquilo, você está relatando um fato. Esse desconhecimento do jornalismo, ele foi, enfim, ele foi alimentado durante muitos anos, né? Isso só veio à tona, né? Agora, de uns tempos para cá, de acordo com essa disputa política que a gente está vivendo de direita e esquerda no Brasil. Quem que paga? Quem é o mais prejudicado com isso, Juremir? Olha, eu acho que muitas vezes o próprio jornalista é prejudicado, porque ele pode perder seu espaço, perder seu emprego, mas isso faz um pouco parte do percurso dos combatentes. O leitor, o ouvinte, o espectador perde muito, porque muitas vezes isso fica muito reduzido a apoiar um e atacar o outro. Eu vejo todo tempo isso acontecer. Quando acontece alguma coisa que fere o interesse de um lado, o outro não fala. Então, é assim, quando a corrupção é do PT, o pessoal da direita desanda. Quando a corrupção é da direita,
aí é o PT que ataca, mas a direita não fala. Eu até escrevi um livro com essa expressão que se disseminou um pouco, embora nem sempre eu ganho crédito, que foi um livro com o título Corruptos de Estimação. Ninguém usava essa expressão. Hoje o pessoal fala mais até bandido de estimação. Mas veio dessa ideia de que todos os partidos no Brasil têm algum corrupto ou acusado de corrupção que eles protegem. Eu acho que o trabalho do jornalista, ainda ontem eu conversava com o Bernardo Melo Franco sobre isso, o trabalho do jornalista é ir atrás dos fatos. Nem sempre a gente consegue encontrar os fatos assim, limpinhos, prontinhos para apresentação, tem controvérsia, tem polêmica, mas também tem momentos em que a gente chega na verdade. Tem momentos em que a gente pode dizer, olha, não foi o fulano que fez isso, foi o Beltrano. Tem momentos em que não há espaço para a, digamos, diversidade de pontos de vista. Eu sou historiador, publiquei muitos livros de história. Pesquisei, por exemplo, sobre um episódio que é importantíssimo aqui no Rio Grande do Sul, que é a Revolução Farroupilha. Então, durante muito tempo se disse que os farroupilhas eram abolicionistas. Eu trabalhei muito com isso. Todos os documentos que eu encontrei, que são muitos, eu trabalhei com 17 mil documentos, eu pude chegar à seguinte conclusão. Os farroupilhas podiam ser tudo, mas abolicionistas eles não eram. Então, ali não cabe interpretação. Eles não eram abolicionistas. Então, eu, como jornalista e historiador, acredito nisso, que há momentos a gente está sempre em busca de verdades. Muitas vezes a gente não consegue ter clareza sobre essa verdade, tem litígio, tem pontos de vista diferentes, tem argumentos consideráveis de parte a parte, e temos dúvida. Mas, em alguns casos, a gente chega ao esclarecimento e à apresentação de uma verdade cabal. Juremir, você falou uma coisa interessante que é bastante notório isso, né? De que eu lembro tanto de quando o Lula escolheu o Toffoli, eu lembro que a direita estrebuchava, ele não passava em concurso, é um semi-ignorante, não sei o quê, assim, acabavam com o cara. Hoje a direita endeusa o Toffoli porque o Toffoli assumiu certas posições no STF. E aí fica essa questão flutuante, né, das opiniões flutuantes a respeito das pessoas. Se as pessoas corroboram com o que você acha, né, com o seu ideário, a pessoa é legal. O dia que ela discorda, enfim, essa postura infantilizada do brasileiro em relação à política, você acredita que muito dessa situação toda que a gente está vivendo se deve a isso, essa imaturidade política do brasileiro? Com certeza. Imaturidade e, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, grenalização. As coisas são divididas assim, ou, sei lá, no Rio de Janeiro seria Fla-Flu. Fla-Flu. Exato. A gente sustenta. Se eu sou torcedor do Internacional, eu vou fazer tudo para atacar o Grêmio. Mesmo que em determinados momentos o Grêmio é que esteja melhor e o Grêmio que tenha razão. Então, nós somos muito assim. É infantilizado, é polarizado, é escamoteado, eu escondo o que possa prejudicar o meu aliado, eu superestimo o que possa prejudicar o meu adversário. Tem muita desonestidade intelectual. Eu não falo do assunto, não boto no jornal, não tematizo aquilo que estraga a minha tese, eu coloco de maneira exagerada, mesmo que seja um detalhe mínimo, mas que eu possa explorar em favor da minha tese. Então, o tempo inteiro é assim. E, claro, a mínima coisa que eu diga fora do que é esperado, eu serei trucidado. Se eu disser o que está sendo esperado, vão me louvar, me elogiar, mas se eu disser uma coisa mínima fora do esperado, aí você lincha. E as pessoas ficam com medo disso, de não corresponder. E para fazer jornalismo, história, precisa ter essa coragem, que eu não sei de onde vem, de não corresponder. No fundo, precisa volta e meia frustrar pessoas de quem a gente gosta. Porque lá pelas tantas, começa a ficar o rótulo, esse é nosso. Então ele vai estar com a gente, ele não vai falar mal da gente.
mas de vez em quando precisa falar mal dos amigos ou das pessoas de quem a gente gosta. Por isso que eu enfatizo. Para mim, a característica fundamental é a independência, que é essa capacidade de conviver com os contrários e, quando necessário, criticar todo mundo. Juremir, eu queria que você fizesse um paralelo. Para quem não sabe, Juremir morou na França durante um bom tempo, conhece bastante a estrutura local. Queria que você fizesse um paralelo e alguns comentários sobre o que está acontecendo lá em relação aos coletes amarelos, explicasse para a gente o que está acontecendo e se existe algum paralelo realmente com a nossa imobilidade aqui. Eu morei muitos anos na França, nos anos 90 principalmente, mas eu vou à França todo ano, 1 ou 2 vezes por ano, isso já há 30 anos. E eu fui correspondente na França do jornal Zero Hora, aqui de Portugal. A primeira coisa que eu aprendi na França, que me surpreendeu muito, foi que os jornais eram menos conservadores do que os nossos. Jornais como Le Monde, como Libération, mas mesmo um jornal como Figaro, que é um jornal conservador, que é o Estado de São Paulo deles, mesmo o Figaro me parecia mais capaz de ponderar as coisas do que os nossos jornais. Eu tinha ido para a França, depois de trabalhar alguns anos aqui no jornalismo brasileiro, foi em 1991. Eu nunca tinha visto um jornal dizer que uma greve era justa. No Brasil, os jornais nunca dizem, não tem greve justa. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi que para os jornais havia greves que eles consideravam como justas, como legítimas, que as reivindicações deviam ser atendidas e tudo mais. Então, eu aprendi aos poucos que os franceses são muito críticos, que eles cobram muito, que os jornais podem ser, às vezes, menos precisos do que os nossos, menos investigativos do que os nossos, mas mais equilibrados, mais justos, capazes de entender não só o interesse do empresariado, dos patrões, mas também o interesse das pessoas. Isso, uma época, isso me encantou, não é possível. E eu também aprendi, e até brinco às vezes com os meus amigos aqui no Brasil, amigos políticos, e para resolver, as pessoas perguntam assim, o Brasil tem jeito? Eu digo tem. É simples, convida todos os franceses para passarem 3 meses aqui. Na primeira semana, eles vão para a praia, vão tomar muita caipirinha e vão só querer festa. Na segunda semana, eles vão começar a reclamar. Tem buraco na rua, não funciona, é burocrático, eles vão querer fazer alguma coisa, vão ter impedimento, eles vão começar a reclamar. Na terceira semana, eles vão começar a fazer manifestações, eles vão começar a fazer greves, eles vão incomodar. 3 meses depois, eles fazem uma revolução. Porque eles têm essa coisa eles são considerados chatos, porque eles têm essa coisa de reclamar, de não deixar passar, se tiver que se inflamar, se tiver que insultar, se tiver que brigar, eles brigam. E nós somos muito essa coisa de contornar, de não querer bater de frente, e talvez isso nos torne até mais agradáveis no dia a dia, mas mais incapazes de pegar o touro pelos chifres e resolver as coisas. Eu vejo que os coletes amarelos representam um pouco de algo que não é só da França, que é de muitos lugares no mundo hoje, a insatisfação com os políticos, a insatisfação com um modelo econômico que privilegia a produção, o dinheiro, e que vai deixando muita gente pelo caminho, e que mede tudo pelo consumo. E ali são pessoas que, mais do que consumo, aquilo começou com a questão do preço dos combustíveis, mas mais do que o consumo tem ali uma vontade de ser ouvido, de ser respeitado, de ser considerado, de participar do jogo. Então, é uma coisa que nós tivemos aqui um pouquinho em 2013, passou rápido, os franceses são mais persistentes, eles vão levando 1 semana, 2 semanas, 10 semanas, e acho que tem muito isso, dessa desilusão com a política tradicional, com os partidos, com esse jogo que parece que muda, mas não muda. Vem um candidato como Macron, se apresenta como diferente, jovem, inventa um partido, mas aí quando começa a fazer a política, quando está no poder, é a mesma coisa. Então eu acho que tem um pouco
disso que os franceses chamam de ras-le-bol, assim, saco cheio com tudo aquilo, com as repetições, com os esquemas, com os privilegiados, com esse andar de cima que sempre se dá bem. Então, é uma espécie assim, não é uma revolta popular, tem um pouco de tudo, tem gente de direita, tem gente de esquerda, mas é um pouco uma insatisfação com um modo de vida baseado num certo materialismo extremado. Ter dinheiro, consumir, quem está dentro, quem não está, não consegue entrar. Então, me parece que é a expressão de alguma coisa que aparece em vários países no momento, mas que na França ganhou toda uma dimensão, um marketing, essa ideia, essa sacada dos coletes amarelos foi boa. E as coisas na França têm um pouco isso, quando eles se organizam para manifestações, eles conseguem, como a gente diz assim para a televisão, precisa ter imagem. Eles conseguem uma imagem que dá uma representação para o movimento, que vai pegando, e que tem muita repercussão no mundo, porque tudo que acontece em Paris continua tendo repercussão no mundo. Isso que você está falando assim, é muito importante, porque talvez a crítica e o esgotamento geral seja pelo modelo mesmo do capitalismo que se extremou, né? Que a democracia virou um capitalismo de consumo, né? Unicamente de consumo, na verdade. Né? O capitalismo é o consumo, mas unicamente de consumo, colocando o ser humano em segundo plano. Né? O ser humano é o que ele tem, o que ele pode ter, ou o que ele quer ter, né? Ou seja, criou-se uma expectativa também nas pessoas, né? E aí vira aquele modelo estadunidense, né? De que é uma beleza, né? Você vai para lá e você compra, e você tem, e você... Enfim, você enxerga, você como historiador, para quem não sabe, ele já se apresentou, mas eu complementando, o Juremir é historiador também. Para você que é historiador, para onde está se encaminhando esse tipo de capitalismo? Porque muita gente que reclama, né, da esquerda, porque o comunismo morreu, porque o comunismo faliu, mas o capitalismo está falido também. Né? O capitalismo, logicamente, não deu certo também. Então, assim, temos uma terceira via, ou temos que descobrir qual é o caminho, Jeremias, que você, como historiador, vê. Eu acho que nós estamos justamente num momento de perplexidade. Eu concordo que esse modelo bateu no teto, ele deixa muita gente de fora, e também, mesmo para aqueles que estão dentro, que têm dinheiro, que podem consumir, há muitas vezes uma sensação de vazio, do tipo, o que estou fazendo aqui? A vida é comprar, comprar, comprar. E acho que há um esgotamento dessa perspectiva. Se quer uma outra coisa, tenha mais intensidade, tenha um pouco de algo. Está faltando um pouco de algo. Agora, como alcançar? De que maneira? Isso não é muito claro. Eu tenho lido autores que, por exemplo, estão na moda no Brasil, como Yuval Harari, e vejo ali uma espécie de alerta para uma transformação tecnológica radicalizada que, no fundo, vai nos dispensando, nós seres humanos. Para que mesmo que nós vamos servir? A gente começa a se perguntar, só para consumir mesmo? Porque que outra coisa? Nós vamos, aos poucos, tudo que a gente fazia vai sendo feito pelas máquinas, e as máquinas fazem bem, em princípio isso nos liberta ou nos libera para uma outra coisa, mas qual? Eu aproveito para falar do meu amigo Michel Houellebecq, eu, digamos assim, tenho um grande interesse, uma grande sintonia nesse sentido com as preocupações do Houellebecq. Nós não temos a mesma sintonia, nós não temos sintonia ideológica. Tem amizade e tem uma grande admiração minha pela obra que ele escreve, mas também pela capacidade que ele tem de perceber esses temas. No fundo, a obra toda do Houellebecq é sobre a inutilidade do homem na nossa época. O
um homem que vai se tornando dispensável. E é preciso inventar um novo papel para esse homem. Mas qual? Porque daqui a pouco vai se ter uma renda universal, um salário universal, todo mundo vai receber uma quantia por mês, não precisa nem mais trabalhar, porque as máquinas vão fazer tudo que a gente precisa. E esse homem, dispensado de trabalhar e com uma renda suficiente para se manter, o que ele faz de todo esse tempo livre? Fica em casa olhando a Netflix, fica olhando os jogos de futebol, mas como é que ele dá sentido para a sua vida? Como é que ele transforma essa vida em algo interessante? Como é que ele vai além dessa condição, digamos, de espectador das coisas? Ele olha a Netflix, ele olha os jogos de futebol, ele olha isso, ele olha aquilo, mas ele é protagonista de quê? Porque a gente quer ser protagonista, a gente quer fazer alguma coisa. Teve uma época que isso parece um tanto paradoxal, mas as pessoas iam para a guerra. Elas iam à guerra, elas morriam na guerra. Isso era terrível porque morriam, mas ao mesmo tempo era épico, era infame, mas era um sentido. E hoje, cada vez mais, a gente vai ficando com aquela sensação assim, de que todas essas coisas se esgotam e que a pergunta é: e agora? Que sentido nós vamos inventar? Ainda temos essa capacidade? Ou a gente só vai ficar recebendo as coisas prontas? Eu não sei a resposta. Eu sei que eu me preocupo com isso, porque essa ideia de ser reduzido ao consumo é uma ideia devastadora. Ela retira aquilo que me parece o essencial em ser humano, que é uma dimensão espiritual, artística, estética, diferenciada. De manifestação mesmo, né? De manifestação humana. A gente vira o que a gente tem, ou o que a gente pode ter, né? A gente deixa de ser para ter, né? É uma loucura isso que a gente está vivendo. Mas imagino isso na cabeça dos jovens, né? Que estão entrando agora, como isso é pesado, como isso é... E o quanto isso cobra também, porque se você não tem, você está fora, né, do jogo. Você é considerado fora do jogo. Ou seja, vira uma meritocracia mesmo, uma injusta, né? Porque nascemos cada um com uma condição diferente, enfim. Quando eu morava em Paris, uma coisa que me chamava a atenção, eu não gosto de frio. Então, os invernos parisienses me incomodavam não tanto pelo frio, porque Paris não chega a ser uma cidade muito fria, a temperatura fica ali -1, 0, 1, não é uma temperatura extrema, assim, 15, 20 abaixo de 0, mas é muito cinza. Então, eu sofria muito com aquela falta de luz. E, às vezes, eu andava por lá, trabalhando com jornalista, ou simplesmente passeando, e na periferia de Paris, aqueles são verdadeiras favelas verticais. Aqueles edifícios que reúnem milhares de pobres naqueles dias tremendamente cinza e aquelas pessoas sem perspectiva. Então, ali dava para sentir assim, a panela de pressão, as pessoas fora do jogo. Quando chegava, por exemplo, a virada do ano, normalmente um dia muito frio na Europa. E aí vai todo mundo lá para o Champs-Élysées, a avenida mais famosa lá de Paris, e aí 1 milhão de pessoas. Só que aí toda aquela periferia ela vem para dizer assim: nós estamos fora do jogo, mas hoje vocês vão ter de nos suportar. E aí é quebra-quebra, e é enfrentamento, e é algo que depois de algum tempo tu diz assim: bom, eu não vou nesse negócio porque é assustador. Mas é um momento em que a parte que está dentro do jogo se encontra com a parte que está fora. E a parte que está fora aproveita para cobrar a sua exclusão. Para mostrar que não está satisfeita ali onde ela está, né? Exatamente. Não há descanso. Gente, a gente está aqui no Jogo de Damas, JDD, com o jornalista e historiador Juremir Machado, dando a honra dessa entrevista super gostosa. A gente vai se encaminhando aqui para o final do Jogo de Damas. Queria aqui fazer uma última pergunta para você, Juremir. A respeito do seu último livro. Queria que você contasse para as pessoas um pouquinho sobre esse seu último livro, falar dele um pouquinho, contasse para a gente.
Então, meu último livro, eu lancei agora, foi num Em domingo. janeiro, né? Isso. E o livro se chama Ser Feliz é Tudo que se Quer. Ser Feliz é Tudo que se Quer é um pedaço de uma letra dos gaúchos Cleiton e Cleitir, e que eu acho muito legal. Não é um livro de autoajuda, é um livro sobre o que 35 grandes pensadores disseram sobre a felicidade. Confúcio, Platão, Sócrates, Aristóteles, Rousseau, Santo Agostinho, e por aí vai. Até alguns contemporâneos, Michel Maffesoli, Gilles Lipovetsky. Então, são perfis de grandes pensadores sobre a felicidade. O que eles disseram, como eles analisaram, como eles trataram esse tema. E, claro, disso acaba sobressaindo que, se a gente levar a sério o que eles disseram, para se tentar ser feliz é preciso fazer certas coisas. Então, alguns podem até tomar nesse sentido de, bom, quem sabe eu tento fazer coisas como ser razoável, controlar o meu desejo, cuidar do corpo, ter sempre uma ocupação e por aí afora. Então, o livro é essa coisa de falar da felicidade, porque eu me dei conta de algo. Durante muito tempo, eu achava o tema da felicidade um tema sem importância, menor, subjetivo. E hoje, eu considero que o grande tema da filosofia é a felicidade. Não no sentido de dar receitas, mas no sentido de que a felicidade é o que se quiser. É como viver bem, é como se sentir bem, é como organizar a sociedade. O que é ser feliz? Ser feliz é encontrar alguma maneira de organizar a vida pessoal e a sociedade digamos assim, de um ponto de vista capaz de funcionar bem para o indivíduo e para todos. É uma questão, ao mesmo tempo, individual e política, e que precisa de respostas. Durante muito tempo, os filósofos se ocupavam diretamente disso. Como pensar uma vida melhor. E depois eles passaram a se preocupar com questões um tanto esotéricas, Você jogos de tem, erudito. você tem um livro aí para mostrar para a gente? Ó, Olha dá pra... aí. olha lá. Ah, a capa é uma graça, é um sorrisinho. Isso, ficou bonito, tem uma cor bem moderna, e, Uhum. e é isso. São ideias sobre o bem viver, filosofia para ler no parque, no ônibus, na cama, na rede, em qualquer lugar. São textos com um tom jornalístico, para ser lido com facilidade, embora faça um inventário de ideias de filósofos importantes. É um texto para ser lido, para ser entendido por todo mundo, não é para fazer assim E erudição Juremi, intelectual. a editora qual é? É a editora Sulina aqui de Porto Alegre. Isso, é Ah. só colocar na rede e todo mundo encontra a editora Sulina. Juremi, queria te agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade, o teu bom papo, a tua sabedoria que você está compartilhando aqui com a gente. É uma honra para a gente do Jogo de Damas. Queria dizer que as portas estão abertas sempre. Quando você precisar da gente, a gente está aqui. E, enfim, e fica a pergunta aí para esse final de Jogo de Damas, né? O que é ser feliz para vocês diante de tudo isso que está acontecendo nesse país? Como é que a gente pode ser feliz, né, Juremir? Acho que essa é a pergunta que não quer calar agora. Para mim, pessoalmente, ser feliz é criar. Criar coisas que me façam sentir orgulho. Escrever livros, escrever poesia, escrever crônica. Para mim, criar é uma coisa fundamental. Mas eu acho também que, no momento brasileiro atual, ser feliz é ter a coragem de analisar, de enfrentar, de criticar. É uma fase de transição. É um momento duro, é um momento bem difícil, mas eu sou otimista. Eu acho que o mundo não para. Então, nós vamos construir, reconstruir e encontrar um caminho. Agora, é preciso, é como dizia a música, é preciso estar atento e forte. Se a gente se amedrontar, aí vai ser pior. Gente, esse foi o recado.
Recado dado, recado entendido. Vamos pensar um pouquinho na felicidade desse país, né? No que ela, como é que a gente pode ajudar esse país a voltar a ser feliz, né? Porque todos esses momentos difíceis, na verdade, são momentos necessários para darmos o próximo passo. Então, que cada um, né, reflita, né, qual que é o próximo passo em direção a que a gente está indo. E se a gente não está satisfeito com o rumo das coisas, a gente que arrume um jeito de inverter esse rumo. Obrigada, Juremi. Obrigada, Poliana. Tchau, Juremi. Tchau, tchau. E saravá vocês todos. A gente volta aqui a semana que vem e, enfim, vamos ser felizes. Saravá todo mundo. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silencioso.